Então, eu vou colocar gravar, isso? Gravar e compartilhar a tela? Começou, agora tá gravando. Então, eu vou compartilhar a tela desktop aqui. Isso. Pronto, vocês estão vendo o meu desktop. E eu não estou vendo vocês, mas eu gostaria de ver vocês. Como é que eu faço para ver vocês? Dá para ver? Acho que dá, professora. Eu consigo ver a senhora e o seu Tem uma janelinha lá na ponta que tem como clicar no quadradão maior. Tô vendo a Gabriela Guerra. Tô vendo só o nome, Gabriela Guerra. Não tô vendo você. Não, minha câmera tá desativada. Mas tem como ver as outras. Boa, tô vendo aqui. Já comecei a ver a galera. Quem se manifesta dá para ver, não é isso? Mas a senhora pode travar, aumentar. Deixa eu ver o bate-papo. Eu consigo ver o bate-papo. Tem como aumentar essa telinha para ver mais pessoas. Lá embaixo, professora. E é? Embaixo? Bate-papo. Aí a senhora vai clicar e ele Peraí, galera. vai aparecer do lado ou embaixo, em alguns nomes. Mais, bate-papo. Não vou conseguir sair. Lá embaixo. Eu não sei por que para mim lá embaixo já é o meu, como é que se diz? Minha orientação do MEC. Essa porra, mano. Professora, Deixa pode quieto. colocar. Deixa quieto, vai atrás disso não. Bem, eu vou tirar aqui. Pronto. Ok, galera, então, né? Pelo menos eu tô vendo vocês falando aí o bate-papo, tá bom, essa porra. Tô vendo aqui muita coisa. E já tá gravando, não é isso? Tá gravando, pessoal? Professora. A professora tá gravando. Tá vendo isso que eu abri aqui, por exemplo? Dá pra ver. Vocês estão vendo, né? Minha tela, pronto. É exatamente isso. Opa, deixa eu minimizar isso aqui, trazer para o lado. Porque daí vocês estão vendo também o bate-papo na minha tela, né? É isso? Alô? A gente vê tanto o chat como que a senhora abriu. Pronto, muito obrigada. Então, galera, a gente está passando por um problema seríssimo, né? E o Ceará está se destacando porque nós realmente temos o governo, enfim, daqui do Ceará, eles estão se preparando para vir o vendaval. E o que a gente percebe é que a curva, né, do Ceará, ela está tendendo a não ser um pico, por enquanto. É claro que a gente ainda não consegue ter certeza, porque a gente está demorando, né? Existe uma demora, não só no Ceará, mas no Brasil todo, para a gente receber os resultados. A gente não consegue saber se a pessoa que testou, e naquela hora, né, imediatamente a gente vê se ela está com coronavírus ou não. Tá tendo um tempo de mais ou menos 5 dias para a gente saber disso. Então, por isso que a gente também não pode comemorar tanto. A gente tem que esperar a curva aparecer. Mas a gente tem um hospital, que foi um hospital que está sendo apenas para coronavírus, que é o Leonardo da Vinci, que é onde é aquele Bogus, tá? Isso aí é uma coisa que todos os epidemiologistas da Europa falaram que era fundamental, porque o que se viu na Europa foi justamente pacientes que estavam internados por outros motivos, apendicite, colecistite, verticulite, o que for, doença neurológica, né, AVC, infarto, pegando coronavírus, né, porque dentro do hospital existia essa dualidade de pacientes, com corona e sem corona, né? E, pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que é justamente o foco desse nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho da radiologia, tá? A radiologia do coronavírus. O que é que a gente percebe? Primeiro de tudo, eu preciso pedir tomografia ou raio-x para todos os pacientes ou vai ter alguém que eu não preciso pedir? Agradeceria se alguém falasse. Professora, eu acho que Acho que só os pacientes mais graves, né? Pois é. Sintomáticos, eu acho. Ou assintomáticos, eu acho que não pede. Não sei. Exatamente. Ou poucos sintomáticos que não tenham muitos sintomas respiratórios também. Eu acho que você pede mais no momento que, tipo, você tá pensando em algum diagnóstico diferencial, não? Isso, Porque eu não também, sei se iria ajudar muita coisa, tipo, não passa só no paciente sintomático e tal. Eu acho que nem exame mesmo de sangue o pessoal tá fazendo, porque como tá comunitário, quase todo mundo agora vai ter em algum momento. Então, nem isso eles estão fazendo mais. Então, para a rotatividade nos hospitais, nos postos ficar mais rápido, eu acho que é muito mais rápido eles pedirem exames tanto radiológicos quanto de sangue agora.
Muito Uma bem, indicação muito boa bem, para pedir pessoal. também é quando não tiver aquele exame, o RT-PCR disponível e você está suspeitando de coronavírus, então a tomografia pode ajudar. Fora que Exatamente. levar o paciente para tomografia pode contaminar toda a questão do aparelho para outros pacientes. Exatamente. Pessoal, tudo que vocês falaram aqui, extremamente pertinente. Muito bom ver que vocês têm bom senso, tá? Medicina é bom senso. Então, assim, primeiro de tudo, pacientes que estão gripados, uma gripe leve, sintomas de dor, um pouco de dor de cabeça, mialgia, uma gripe leve, só uma coriza, às vezes dor de garganta, essa pessoa não vai precisar fazer nada. Nada, vai ficar em casa, tá? Resguardada, pensando já que tem coronavírus e vai fazer o isolamento por 14 dias, tá certo? Então, ela já imagina que realmente tem um coronavírus, tá? Já se parte desse pressuposto. Porque se ela for para o hospital, ela vai infectar provavelmente o médico que está lá, ela vai infectar a enfermeira, ela tem um risco de infectar várias pessoas, né? Então, não é legal ela sair de casa. Ela tem que imaginar que foi bom porque ela pegou e teve uma forma muito branda, né? Mas que existem 15 a 20% da população que não vão ter a mesma sorte que ela. Então, ela fica em casa. Quem é que vai para o pronto-socorro? A pessoa que vai para o pronto-socorro é a pessoa que está com dispneia e falta de ar, tá certo? Então, essa pessoa é a que deve ir para o pronto-socorro. Se tiver uma febre também que não passa com nada, também é um critério. Mas é uma febrão, tá? Febrão mesmo. Por exemplo, o professor Petrônio, teve coronavírus, né? Tá com coronavírus. Graças a Deus ele tá bem, tá muito bem. Graças a Deus. Mas ele teve uma febre arrastada por 4, 5 dias. Né? Mas era uma febre que era manejava com um antitérmico. Então, se ele conseguia ficar bem com antitérmico, fez muito bem, não foi para casa, tá certo? Então, quem vai para o pronto-socorro? Quem está com dispneia, tá certo? E quem está com uma febre, né, que está realmente incapacitado, assim. E aí, essas pessoas têm indicação, sim, de fazer tomografia de tórax, tá bom? E aí é o que a gente entra. Essa pessoa, ela vai fazer tomografia de tórax e existe um risco muito grande de contaminar as pessoas que estão na tomografia, por exemplo, os técnicos de enfermagem, os biomédicos que fazem o exame de tomografia. Existe uma grande chance de contaminação no local, né? Então, todo mundo tem que estar paramentado, as pessoas têm que estar usando máscara, tem que estar usando avental de proteção. Eu estou com dificuldade aqui, que eu botei para gravar do S7 e ainda está em 43%, mas eu vou cancelar então a do S7, a gravação do S7. Tu tá falando com a gente, Juzinha? E depois gravo uma videoaula e posto no Infoline, é o jeito, porque senão não vai... Juzinha, tu tá falando com a gente, Ju? Eu vou abrir aqui outra reunião e vou já vou chamar vocês, tá? Eu acho que ela não tá falando com a gente, né? Eu acho que por acaso ela está aqui. Bem, então, pessoal... Ela está aqui agora, né? Ok, então, pessoal, são essas pessoas que estão graves que vão fazer o exame. O exame, ele não deve ser considerado como uma triagem, porque o exame pode vir normal. Tem vários casos do exame vir absolutamente normal. A radiografia, essa, então, vem normal muitas vezes, tá? Porque o achado de vidro fosco, ele muitas vezes não é visto no raio-x habitual. Como a maioria dos casos abre com vidro fosco, fica difícil da gente ver vidro fosco no raio-x. É possível ver? Se for um vidro fosco muito extenso, a gente vai ver, tá certo? E aí, a partir do momento que o vidro fosco evolui para consolidação alveolar, aí a gente vai ver, sim, na radiografia. Então, assim, raio-x não é bom para a gente pedir. Não é bom, a não ser que você já saiba que a pessoa esteja com coronavírus e você está querendo acompanhar essa pessoa, tá? Agora, a tomografia, ela vê muito bem a opacidade em vidro fosco. Então, a tomografia realmente é o exame que a gente pede na prática, tá? O paciente chegou no PS grave, com dispneia, a febre incontrolável e tem epidemiologia. Atualmente, todos nós temos a epidemiologia, tá? A gente não precisa mais esperar que seja aquela questão de conviver com alguém que viajou para o exterior. Não precisa mais disso, a gente já está vivendo nesse período. Então, a gente tem indicação, sim, de pedir tomografia de tórax. E aí, o que é que a gente vê? Geralmente, pessoal, a gente vai ver essas alterações, né, em vidro fosco, tá bom? Então, você percebe nessa primeira tomografia, é um vidro fosco difuso,
tá? Mas, geralmente, o vidro fosco, ele tende a ser periférico, subpleural, isso é, a pleura está aqui embaixo, então ele é subpleural, está pertinho da pleura, e ele pode assumir uma conformação mais arredondada. Isso é uma coisa que caracteriza bastante o coronavírus. É específico do coronavírus? Não é específico do coronavírus. Alguns vírus podem fazer algo semelhante. Porém, pessoal, como a gente está num momento em que a epidemiologia é muito forte, epidemiologia atual mais vidro fosco, periférico, multicêntrico, subpleural, isso daí é quase semelhante, é quase a mesma sensibilidade de você fazer o SWAB PCR, tá? Para diagnóstico de coronavírus. Então, isso nos ajuda muito. Embora, para a gente poder notificar mesmo, a gente pode notificar uma suspeita, tá? Mas para a gente confirmar, a gente só confirma atualmente com o SWAB. Então, essa pessoa, ela vai ter que fazer o SWAB, né? Então, a gente já iria fazer o SWAB mesmo, mas a gente considera como quase certa essa pessoa estar com coronavírus, tá bom? Então, essa questão aqui da distribuição multifocal, predominante periférica, é importantíssima. Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Aham, professora. Sim. Beleza. E aí, pessoal, então, a tendência inicialmente é a opacidade em vidro fosco, depois a gente pode ter consolidação e a gente pode, por fim, ter uma amplas áreas de pulmão acometido, como tá esse caso aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, não. Sim. Sim, então, Sim. ó, esse caso aqui, Dá pra você já vê que tá virando uma alteração quase lobar, né? Daqui a pouco isso aqui pega a cisura e vai ficar o lobo, né? Então, aqui a gente tem outros casos, tá? Então, é só um exemplo. Eu vou mostrar para vocês um raio-x alterado, ó. Esse raio-x, a gente está vendo opacidades alveolares, predominantemente periféricas, mas isso aqui é raro da gente ver. Assim, a gente vê quando está realmente alterado. Quando o raio-x, atualmente, a gente preserva, inclusive, a equipe que faz o raio-x. Porque o que a gente percebe, pessoal, é triste. Mas a gente, nos hospitais, os hospitais privados daqui, eles têm uma dificuldade muito grande em EPI. Para vocês terem ideia, eu tô na linha de frente, eu tô fazendo exame, já fiz exame de paciente com Covid, tá? Já fiz exame de várias pessoas. E a gente da radiologia, que faz ultrassom, eles não estão indicando a gente usar máscara N95. A gente está fazendo exame com máscara cirúrgica, aquela máscara bem florinha, né? Só para evitar a gotícula do paciente. O paciente usa a máscara cirúrgica também, a gente usa a máscara cirúrgica, a gente usa um avental impermeável e põe uma luva, põe gorro e põe máscara. E óculos, tá? Para você ter uma ideia, não é todo hospital que tem óculos. Então, eu tenho um óculos porque eu sou míope. Então, eu estou usando o meu óculos de míope. Tá certo? Estou indo para os hospitais de óculos de míope, né? Óculos mesmo normal, que vocês me conhecem, eu uso muito mais lente, mas eu voltei atrás e estou usando óculos, porque é uma probabilidade menor de você ter uma gotícula que caia dentro do seu olho, né? A indicação é óculos, máscara N95 seria a indicação, mas a gente vê que não tem. Então, você percebe que a situação é complicada. O que acontece? As pessoas transeuntes, né, leigos, compraram as máscaras N95 da cidade e o fato é que a gente não vê mais a máscara para comprar, o hospital não consegue comprar. Então, houve uma remessa enorme, o mundo, né, o Brasil, inclusive, importou máscaras de outros lugares e essas máscaras ainda não chegaram. Então, a gente está realmente racionando. Quem é que usa máscara mesmo N95? Pessoas que vão entubar o paciente. Essas pessoas vão usar máscara N95. Mas são porque intubação e também se ela precisar de uma endoscopia digestiva por algum motivo, né? Vai que ela tem uma história de cirrose já prévia, teve um sangramento de varizes, vai ter que fazer uma ligadura elástica, o médico vai usar máscara N95. E alguns hospitais estão dando a máscara N95. Professora. Oi. Uma pergunta. É porque eu vi que em alguns hospitais estão fazendo intubação do paciente com corona por profilaxia,
para evitar que ele espirre, as gotículas caiam nos profissionais. Não é exatamente por profilaxia, ele já está mal saturado, entendeu? A indicação é, se ele está saturando mal, realmente a gente não posterga, a gente intuba logo. Porque é uma indicação mais fácil e o que a gente percebe é que se a gente postergar para depois, às vezes você não consegue intubar fácil e grande parte da equipe vai ter que ser usada para ajudar naquela intubação com chance maior de pegar de infecção. De infecção. Então, essa é a indicação mesmo. Eu assisti uma aula de uma infectologista da USP que ela falou exatamente isso, que coronavírus a gente não posterga. Se a pessoa está saturando mal, você acha que ela vai precisar mesmo, a evolução dela provavelmente vai ser em alguns dias ser entubada, então você não espera não, entuba mesmo, tá? Entendi. Mas aí tem um valor para essa saturação, tipo, o que seria a mal para vocês para fazer isso? Uns 90 já é uma coisa bem ruim, né? Uns 90, a gente espera 98 em ar ambiente, a gente coloca oxigênio, mas se a pessoa não está saturando adequadamente, a gente vai ter... A saturação é mandatória. Eu escutei algumas pessoas falando sobre o acometimento do vírus no sistema nervoso central, né? Mas o que a gente percebe é que, sim, isso aí foi uma coisa já relatada em pós-mortem, né? Mas a gente não vê alteração. Por enquanto, não foi vista nenhuma alteração encefálica que seja traduzida em algum exame de imagem. Porque as pessoas morrem antes. Assim, é uma questão meio... As pessoas morrem, né? Enfim. Mas o fato é que mais um motivo para você imaginar que como a falta de respirador é uma coisa que traz o caos. Você vê a Itália. A Itália tem só 5.000 respiradores lá. Então, é uma coisa que todos os respiradores já estão ocupados. Os respiradores estão ocupados. A média de tempo que uma pessoa fica internada usando o respirador é de 20 a 21 dias. Então, como é que você cuida? Já 5.000 pessoas estão entubadas. As outras que vão precisar vão morrer. É uma coisa meio óbvia. E é uma coisa muito triste. Porque você viu o que a gente vê. Desses 20% de casos que vai precisar de intubação, tem gente jovem no meio. Tá? Tem gente jovem mesmo. Eu vou mostrar para vocês alguns filmes que eu fiz, tá? De pacientes mesmo, tá certo? Para vocês terem uma ideia Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Professora, depois a senhora podia comentar um pouquinho, tipo assim, em relação a ultrassom, tipo assim, ultrassom pulmonar, tem alguma evidência já? Não, é o seguinte, o ultrassom pulmonar, ele consegue ver consolidação, tá? Se a pessoa tiver com consolidação, dá para fazer. Mas vidro fosco ele não vê. E o coronavírus, ele não dá derrame pleural, é muito raro. Você vê vários pacientes super graves e sem derrame pleural. Então, é uma exposição meio ridícula do médico. Assim, quando você pede um ultrassom de tórax, o paciente ele tem que ficar sentado, às vezes ele tira a roupa. Então, é uma coisa que exige uma manipulação um pouco maior do paciente. Se você tiver um aparato de paramentação adequado, é uma coisa que pode ser pensada para casos muito específicos, para casos que você vê que a pessoa já tem realmente muitas consolidações no tórax, e até que ponto isso vai trazer um acompanhamento? Não vai, é melhor você fazer logo uma tomografia para esses casos, tá? Porque a gente não está indicando muito ultrassom. É possível ver alguma coisa? Sim, é possível ver consolidação, tá? E principalmente porque as consolidações do coronavírus, elas podem assumir amplas extensões, tá certo? Mas a gente, na prática, tem preferido a tomografia mesmo. E se a pessoa for fazer raio-x no leito, porque é mais fácil de você limpar o aparelho. E você expõe minimamente essa paciente a sair do local do leito dela para um outro setor do hospital, né? Então, esse trajeto do corredor, você diminui. Então, o raio-x no leito é uma possibilidade. Na prática, a gente eventualmente faz. Mas, assim, a gente está fazendo mesmo a tomografia de acompanhamento. Tá certo? Ficou claro, mais ou menos? Professora, uma dúvida. Entendi. Boa, Ingrid.
É comum que os pacientes com coronavírus não tenham alteração na imagem? Não entendi. Eles têm, né? Eles têm, eu vou mostrar Não, pois aqui. mas é comum que alguns tenham infecção, sejam sintomáticos e não tenham alteração na imagem? Não é comum, mas pode acontecer. Tá certo. Não é comum, Mas não é pode comum, né? acontecer. Não é Tá comum, certo. tá? Não é comum, mas Obrigado. pode acontecer. Por isso que a gente não pode usar o exame como triagem. Ah, seu exame deu normal, não é coronavírus. Não, pelo amor de Deus, não é isso. A pessoa está com dispneia, falta de ar, a gente está vivendo a epidemia. Então, assim, talvez ela ainda não apareceu ali na tomografia, mas a clínica é soberana, né? Essa frase é de fato importantíssima. E só falando um pouco Vou mostrar para vocês um exame aqui, ó, pessoal. Dê um pause aqui no exame, tá? Depois eu deixo correr. Esse exame é de um paciente bem grave, tá? Ele inclusive, foi entubado depois desse exame. O que é que vocês estão percebendo aqui, ó? Vocês estão percebendo que tem uma área, né, de consolidação em vidro fosco, mas em consolidação, inclusive, com broncograma aéreo. Vai aparecendo os broncogramas aéreos aqui. Já está pegando grande parte do pulmão, não só periferia, claro que predomina na periferia, mas já está pegando a área central. Tá vendo? Vocês estão percebendo isso aqui? Uhum. Outra coisa é que um achado que tem aparecido é o sinal do halo. O sinal do halo está longe de ser específico para coronavírus. Vários vírus, várias doenças podem dar sinal do halo. É justamente você ver uma área de consolidação em vidro fosco com consolidação mesmo central. Vocês estão vendo aqui? Aqui também, ó, consolidação mais branca e um vidro fosco na periferia. Vocês estão vendo isso? Então, isso é uma coisa que a gente tem observado nos casos, tá? Professora. Oi. Perguntaram, assim, que saiu algo na imprensa que os pacientes que têm alta hospitalar permanecem com sequelas pulmonares. Isso é verdade? A gente ainda não tem série histórica mostrando isso, mas alguns casos sim. E principalmente devido à intubação prolongada. Isso foi a infectologista, eu assisti essa aula ontem, a infectologista da USP que estava falando. Que a intubação prolongada, ela causa problemas, né? Então, assim, não adianta você pensar que enfim, pode ser que a pessoa saia bem, né? E fique bem, sem sequelas, mas pode ser que ela tenha problema por conta do respirador mesmo, de você ter dano tecidual local, né? Frente a tantos dias de intubação, né? Entendi. Professora, pode falar, Nini. Perguntaram se todos os vírus têm preferência pela periferia ou é algo mais do Covid. Não, é algo do Covid, tá? Tem outros vírus que também têm preferência para a periferia. Por exemplo, o H1N1, ele tem preferência pelo centro. Ele faz um padrão de asa de borboleta. É uma região, é uma lesão simétrica e central. Vocês têm uma ideia que é bem diferente, né? E assim, mudando sutilmente de assunto, né, mas ainda dentro do contexto, a tomografia, ela não existe ainda um consenso, mas ela está sendo usada por vários centros para estadiamento de gravidade dos pacientes. O que seria isso? Por exemplo, esse paciente que a gente acabou de ver aqui, ele tem cerca de 50%, é um olhômetro mesmo. Você olha e vê, cara, eu acho que tem 50% do parênquima aqui que está acometido, pelo menos 50%. Então, quando você olha e vê que tem consolidação ou o próprio vidro fosco em mais de 50% do parênquima acometido, isso é um critério de gravidade. Tá certo? E aí o paciente vai precisar ficar internado, porque a chance dele evoluir com necessidade de intubação, necessidade de ventilação mecânica é muito alta, tá certo? Então, a tomografia tem esse papel. Por isso que quando o paciente chega com falta de ar, também a gente vai pedir a tomografia, porque ela pode nos ajudar a definir, tô na dúvida, ele não tá com tanta dispneia assim, mas você visualmente olha o paciente, você acha que ele não tá com tanta dispneia. Ou então ele está saturando 94%. Aí você fica naquela dúvida, e aí, galera, esse paciente não interna, não interna. Não, vamos ver a tomografia. Na tomografia tem mais de 50% acometido. Cara, esse paciente vai ficar internado, tá certo? Então, saibam dessa indicação da tomografia. Então, esse caso aqui, você percebe que é um acometimento bem extenso, né? Um acometimento bem extenso. E esse paciente, ele está entubado, ainda está entubado. Professora, 2 dúvidas. Esse acometimento, ele costuma ser
Mais bilateral ou unilateral? Mais bilateral, né? Mais bilateral e multicêntrico, tá? E são vários lobos afetados. vários lobos, tá bom? Então, esse aqui eu acho que é outro caso, também de Covid confirmado. Você já vê que é um pouco mais tranquilo, ó. Tem acometimento na base, tem uns acometimentos aqui, são as estrias, umas áreas um pouco mais periféricas arredondadas aqui também. Professora, todos esses são aquela ATICAR, eu não sei como é que pronuncia, mas aquela tomografia de alta resolução. De alta resolução, exatamente, tá? Ó, vocês percebem que tem um vidro fosco arredondado, mas tá vendo que é bem mais discreto esse? Sim, sim. Mas tem em todos os centros, assim, é comum ter esse tipo de tomografia? Não, é tomografia normal, é só porque a gente faz com multi-slice, a gente faz com 1 milímetro. Eu acho que são mais cortes, né? Isso, mais cortes, tá certo? É só por isso. É uma tomografia que permite a gente reconstruir com melhor definição de imagem, tá bom? Professora, outra dúvida. O padrão de alteração mais comum é o vidro fosco, né? O mais comum é o inicial. Tá certo. Vidro fosco, anelar, periférico, multicêntrico. Várias regiões do pulmão. Tá, vou dar o play aqui, continuada no play, ó. Esse aqui fez uma área... Vou voltar aqui nessa área, só para vocês verem a característica, ó. É aquela lesão em alvo, tá vendo? Ó, você vê aqui um vidro fosco mais tênue e centralmente uma consolidação mesmo, mais branca, com broncograma aéreo, ó. Tem um brônquio aqui preto passando no meio dessa consolidação, tá certo? Mas isso não é específico, pessoal, pelo amor de Deus. Várias lesões fazem isso, tá? Professora. Oi. Perguntaram que querem saber uma situação em que fica bem na dúvida se é necessário ou não fazer ATC. Uma situação é quando a pessoa está muito bem. Muito bem, a pessoa tá ótima, por que você vai fazer ATC? Mas se a pessoa não estiver bem, você vai fazer ATC, entendeu? A dúvida não é uma coisa muito... Na prática, a gente não tem muita dúvida, não. Assim, o paciente está bem, você vai fazer ATC. Se ele não tá bem, tchau, vai fazer ATC sim. Deixa eu só ver se é esse caso aqui. Não, peraí. Tem um caso... Inclusive de um profissional de saúde. Deixa eu ver se é esse. Acho que é esse. Ele é meu colega, inclusive. Teve contato com coronavírus e ele ficou bem, ele teve febre. No final ele ficou em casa, tá? Mas foi confirmado coronavírus. Ele vai ter várias consolidações em vidro fosco anelares na periferia. Ó, aqui teve uma, tá vendo? Esse ficou muito bem, graças a Deus. Tem outro aqui. Um caso mais simples, ó, outro aqui. Professora, uma dúvida. Eu tinha ouvido falar que quando o paciente vítima do corona estava bem grave, ele apresentava uma coisa que chamava, se eu não me engano, era sinal de ladrilho de calçamento. Isso procede? Tem alguma coisa assim? Esse sinal, na verdade, eu tenho aqui uma imagem de artigo que é mais ou menos isso. Deixa eu encontrar aqui, que eu abri o artigo. Já está aberto. Peraí. Fechar. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui, tá? Então, o que é que você percebe aqui? É porque a galera gosta de fazer mnemônica, né? Com tudo. Esse artigo aqui seria mais ou menos isso. Parece um ladrilho. Você está vendo que não é um halo em vidro fosco. Não é um sinal do halo, né? Que é aquele negócio mais branco central e vidro fosco na periferia. Isso aqui seria como se fosse um rajado, né? Como se fosse um ladrilho. Como se estivesse passando por aqui um caminho de broncograma. Isso é broncograma aéreo. Deixa de ser uma área de parênquima que estão poupadas. Né? E aí você vê dessa forma. Tá bom? E entendi. Isso indica gravidade mesmo? Isso é uma coisa grave, tá? Mas não, como tudo para coronavírus, não tem série histórica mostrando acometimentos mais extensos. Ó. Então você percebe que por mais que seja um vidro fosco, esse caso, é um vidro fosco. Mas é um acometimento de grande parte do pulmão. Né? Por exemplo, pegando o pulmão direito, né? Você vê aqui que
75% desse pulmão está acometido. Então, isso aqui já confere mau prognóstico, mesmo não tendo aquele sinal do ladrilho, mesmo sendo uma lesão em vidro fosco, que é a lesão inicial, tá certo? Então, o fato é, qualquer tipo de lesão, a gente encara para contar aqueles 50%. Não precisa necessariamente ser esse padrão que é basicamente uma consolidação total. E tem outro artigo aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse. Acho que é esse aqui. Esse artigo aqui, pessoal, vou inclusive colocar no Unifam Online, tá? Porque esse artigo, ele mostra a associação dos sinais radiológicos com mortalidade, tá bom? Então, ele viu 27 pacientes lá do Wuhan, né, na China. Desses 27 pacientes, 10 morreram, 17 não morreram. Então, ele classificou em grupos e ele viu, por exemplo, quem morreu, como é que era a tomografia. Tomografia que pegava mais de 50% do pulmão. Por isso que começou-se a entrar nessa questão de gravidade, né? Quanto maior a extensão, mais provável desse paciente evoluir para o óbito. E mesmo que ele esteja na triagem lá no hospital relativamente bem, a tendência é que ele vai evoluir para a dispneia. Então, você não deixa esse paciente embora. Paciente jovem que seja, chegou com uma tomografia acometendo mais de 50%, opa, esse paciente vai ficar aqui. Vai ficar aqui, vamos pelo menos acompanhá-lo de perto. Começou a desaturar, agora vamos entubar. Vamos entubar e ele vai fazer parte daquele grupo de pessoas que vai ficar não sei quanto tempo, né, com o tubo, que a gente viu que realmente o tempo é fenomenal. O tempo, literalmente, ele sana grande parte dos problemas, né? E uma outra questão, pessoal, é que mesmo pacientes jovens vão ter esse padrão, podem ter esse acometimento. Então, mas a tendência é que o paciente jovem saia depois de 20 dias. E o idoso, se tiver comorbidades, ele fica mais difícil de sair. Tá bom? Então... Professora... Oi. Professora, uma dúvida. Já se percebeu qual que é o diferencial para alguns pacientes evoluírem com essa complicação pulmonar e outros não? Mesmo pacientes jovens, etc., sem ser teoricamente tudo isso? Não tem alguma relação com cigarro, etc.? O que se sabe é que pessoas que têm comorbidade, elas vão mal. Pessoas que são hipertensas, né, e que usam ARA2, né, beta-bloqueador, também tem uma relação, porque o vírus tem tropismo pelos receptores do ARA2, exatamente onde ele atua. E isso daí é um fator de risco, tá? Inclusive, em alguns lugares da Europa, já tem médico trocando antihipertensivo. Então, estão trocando quem toma beta-bloqueador, a galera tá trocando, assim, ao longo do mundo, tá? Principalmente locais que são muito endêmicos, que estão, tipo, Itália, a galera já parou faz tempo. Os IECA, né, professor? O IECA, na verdade, é menos mal do que o ARA2. O IECA estava visto antigamente como um dos remédios que faria mal, tá? O que é que estava nessa lista que eles achavam? Eles achavam que o ibuprofeno faria mal, que o corticoide faria mal, o IECA e o ARA2. O que é que ficou? Ficou mesmo o ARA2 e o corticoide, tá? E corticoide, pessoal, é um negócio que, assim, quando a pessoa tá mal, né, a pessoa acaba tomando, porque quer diminuir o processo inflamatório, né, porque o processo inflamatório faz mal. Mas para o coronavírus não é legal. Por exemplo, para H1N1, a gente usava, porque a gente via que o dano do paciente produzir tanta reação, né, inflamatória, aquilo era pior do que o próprio vírus, então a gente dava corticoide. Mas agora no corona, não. A gente percebe que é o contrário, a pessoa tem que aqui realmente ativar o sistema imunológico dela até o fim para tentar combater a infecção. Tanto é que no H1N1, quem morria? Os jovens. Os jovens morriam. Os idosos não morriam. Exatamente, porque os jovens faziam um processo inflamatório medonho. Então, assim, o corticoide era a alma do negócio. Eu dava o corticoide e rezava para a pessoa ficar mais
branda, né, e não evoluir fazendo tanto processo inflamatório. Já agora o coronavírus é o contrário. Engraçado pensar nisso, porque, inclusive, para vocês memorizarem, né, o padrão de imagem é justamente o oposto, né? Um era central e agora esse é periférico, né? Sim, fazendo uma analogia meio tosca, mas é bem isso, tá? Então, é literalmente um é diferente do outro, né? Diametralmente oposto. Eu respondi. Era para perguntar quem é que tinha chance, né, que era o pior prognóstico. Então, pior prognóstico para os idosos e pessoas com comorbidades, tá certo? Inclusive, alguns pacientes que eu vi, grande parte dos pacientes que eu vi intubados, né, que ainda estão intubados, eu não tive nenhuma sorte de ver um que já estubou. Estão todos intubados há mais ou menos 10 dias, assim. O mais longo que eu vi já está 10 dias de evolução, tem comorbidade, tá bom? E assim, tem paciente jovem também. Tem um paciente que eu vi que tem 44 anos e está entubado, tá? Sem comorbidade. Esse sem comorbidade, tá bom? Então, não adianta você prever. Dos pacientes que eu estou acompanhando 7 pacientes de perto, tá? Entubados. Esses 7... A faixa etária difere do que aconteceu no Brasil, tá? No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, o que a gente vê? Quem tem chance de ficar mal? A partir de 60 anos, os idosos, né? Principalmente a partir de 70. Os pacientes que eu tô vendo, um tem 38, um tem 44, um tem 2 de 52, um de 56, um de 63 e um de 69. Então, assim... de 7, eu tô vendo 2 que tem mais de 60 anos. Fugiu da história, tá? Isso não é o normal. O normal é mais de 60 anos. Mas o que eu tô vendo na minha prática não é isso. Então, você tem uma ideia de que o bicho pega para todo mundo, né? Agora, aquela coisa. Graças a Deus, a gente está num período em que a gente tem leito para todo mundo ainda. Né? E, graças a Deus, o governo está se estruturando para realmente criar leitos novos, porque como 20%, 15% a 20%, em alguns lugares 20%, em outros lugares 15%, depende de como que as pessoas testam isso. Por exemplo, no Brasil, a gente não está testando muito, não está, aqui em Fortaleza não estamos. Eu acho que a gente tem que testar mais, porque... O que a gente vê, por exemplo, Coreia do Sul testou pra caramba, Japão testou pra caramba. A mortalidade fica menor, claro, porque muita gente foi testado e era praticamente assintomático, mas foi testado, então aumenta a amostra de número total e poucas pessoas morrem, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que sabem que estão com coronavírus de verdade, elas não saem na rua, né? É diferente. A pessoa, cara, eu sei que eu tô com coronavírus, vou ficar aqui trancafiado nesse quarto, não vou sair nem a pau. Então, assim, tem essa questão, né? E assim, eu pessoalmente, né, já que a gente já falou dos achados radiológicos aqui, abrindo a discussão para fins gerais, né, eu sinceramente acho que a gente tem que fazer isolamento, sim, por enquanto. Não é uma coisa que a pessoa vai ficar o resto da vida isolada, não, mas está muito no início. Então, a gente precisa realmente dar um tempo para os governos, os estados, se prepararem para o caos que vai vir, né? Eu queria mostrar para vocês um site que é maravilhoso, que eu super recomendo que vocês olhem. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, cadê ele? Professor? Oi, vocês estão vendo? A senhora está me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, só fazer uma pergunta rapidinho, se a senhora me dá o assunto. Sim, claro. Por que entubar mesmo de forma tão precoce, já que, tipo, aquela questão da sequela pulmonar pode estar associada com a questão de entubamento prolongado? Porque a intubação, quando é o seguinte, a intubação ela deve ser considerada eletiva. Eletiva de que forma? Enfermeira, vamos preparar aqui o Miozam, Midazolam, vamos preparar os remédios aqui, faz aqui do meu lado, vamos colocar a seringa aqui, tudo bonitinho, tá tudo certo. Vamos se paramentar agora, vamos colocar o avental, uma luva, vamos colocar a máscara, tudo bonitinho. Aí eu vou lá, eu e ela, eu não, né? Eu sou radiologista, me safei dessa, graças a Deus, eu não vou entubar ninguém. Mas vai lá o médico e a enfermeira e
intuba o paciente. Um paciente que já está naquela dúvida, vai precisar. Não é um paciente que está normal, tá doido. Se chegar lá, eu tô bem, vai ser entubado? Claro que não. É uma pessoa que você, cara, pela história, os médicos que trabalham em UTI, eles têm um feeling muito grande. Quando cara, esse paciente aí, acho que à noite vai precisar entubar. O médico, ele já pensa assim, não, esse paciente aí, eles têm um feeling mesmo. De tanto ver paciente que vai precisar. O paciente começa a desaturar, o paciente que está se queixando de falta de ar, não está bem, está cianótico. Cara, será que a gente entuba? Será que não entuba? Entendeu? Gerou a dúvida. Se gerou a dúvida, enfermeira, vamos preparar as coisas aqui bonitinho, vamos se paramentar. O indicado é que a pessoa mais experiente da equipe entube. Não é para ser o mais o residente, não é para ser o residente, é para ser o mais experiente, porque o que se quer é o mínimo de tempo possível no procedimento, entendeu? E a gente sabe que uma intubação é produzido muita secreção. O paciente que está precisando mesmo, que está com falta de ar, ele começa a fazer umas secreções bizarras na orotraqueais. A pessoa precisa aspirar aquela secreção. Essa secreção tem muita quantidade de coronavírus. Então, não dá para você correr o risco de sacrificar aquele médico e aquela equipe toda. É muito por isso. É muito por isso, tá? Entendi. Existem outras formas de você garantir a via aérea de um paciente, que não é intubação. Mas as outras formas seria crico, tá? Só que a crico, ela é um procedimento que nem todo médico sabe fazer. E geralmente ela evolui para uma necessidade de intubação, então é uma coisa meio momentânea. A traqueostomia não deve ser feita, porque ela vai disseminar aerosóis no quarto inteiro do paciente. Então, ali é um negócio que você não consegue mais ter segurança do quarto inteiro. Porque o paciente intubado, você tem segurança num raio de 1 metro. Você tem segurança. Né? As partículas elas não vão se disseminar nesse raio de mais de 1 metro. Mas um paciente tá traqueostomizado, que está sendo insuflado pelo traqueóstomo, você não tem mais segurança. Pela forma como é bombeado o ar e como sai o ar. O ar não sai leve, o ar sai meio que em bomba, sai em pumping, o pessoal chama. E aí isso aí contamina o quarto inteiro. Então, assim, você vai ter um setor do hospital que vai estar intransitável, né? Professora. Oi. E aí, se tiver uma via aérea difícil, como é que faz? Pois é, o indicado, a melhor coisa é você estudar o malapate da pessoa. Ela tá ainda acordada, abre a boca. Você pode fazer uma tráqueo, você pode fazer uma intubação por vídeo. Tá? Que é um negócio que você consegue ver onde que está a laringe, onde que está a traqueia, para você entubar adequadamente. Você vê a epiglote, não só tentando abrir lá a boca do paciente. Por isso que é muito melhor você fazer a intubação com o paciente ainda possível de se sustentar sozinho ali, que ele não precise usar a máscara. Vocês já viram aquela máscara que o paciente usa para a gente insuflar? Não sei se vocês já viram. Pois essa máscara, quando sai... Exatamente, é uma ambusar. Exatamente, a máscara de ambusar. Quando você ambusa, o ar ali, ele sai, ele fica totalmente contaminado. Aquela região onde está todo mundo está totalmente contaminada. Então, eles não querem que você corra o risco de precisar ambusar o paciente. Então, vai ser com o melhor equipamento, com tudo que você estudou o malapate dele, pediu para ele abrir a boca, viu como é que é a via aérea, entendeu? Vai chamar o cara que é mais experiente. Tudo para ser redondo, entubamento redondo. Porque se for um entubamento difícil, meu amigo, é muita chance de alguém ficar doente na equipe. Professora, mas no caso de paciente que chega já em insuficiência respiratória, tem a via aérea difícil, tem via aérea falha, eu não posso fazer a crico e programar a tráqueo? Pode. Assim, já que não é indicado. Pode, mas é porque crico é uma coisa difícil de fazer. É difícil. Você não vai no hospital, são poucas pessoas que sabem fazer. Não é uma coisa branda, não. A intubação é mais fácil de alguém conseguir fazer do que a crico. A crico, geralmente, quem faz é um cirurgião. Geralmente. Então, assim, é um negócio que você não tem fácil.
Ah, vamos fazer a crico. É um procedimento demorado, às vezes 20 minutos, 30 minutos. Então, assim, é muito por essa questão mesmo logística da coisa. O que a gente vê, eu já tenho 2 colegas que estão com corona, né? Então, até uma coisa filosófica, a universidade parou as aulas. Pessoal, isso foi importantíssimo, pessoal. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo exame de gente com coronavírus, eu tenho alguns amigos que estão com coronavírus, eu posso estar infectada. Se eu tivesse que dando aula, tendo que dar aula presencial para vocês, como é que eu ia me sentir? Tipo assim, eu não posso dar aula para vocês, porque se eu for dar aula para vocês, se eu chegar perto de vocês e vocês infectarem os pais e os avós de vocês, entendeu? Então, essa questão de dar conta do isolamento foi fundamental. Eu acho que principalmente na medicina, porque tem muitos médicos que trabalham mesmo com o negócio. Então, se não tivesse isso, eu acho que a gente estaria em maus lençóis, porque a quantidade de aluno que eu vejo os alunos do S7, do S5, né, uns 200. Eu trabalho na Cristos também, no S2, no S7, eventualmente eu dou. Então, assim, uns 400 famílias eu estaria contaminando. Uma pessoa só, contaminando 400 famílias. E vocês contaminando as famílias de vocês, entendeu? Então, é um negócio que não tem fim, cara. Esse site aqui que eu tô querendo mostrar para vocês, do John Hopkins, ele é atualizado, alguns estados, alguns países é atualizado quase momentaneamente, assim, de hora em hora. Tem outros que são só a cada final do dia eles contabilizam, né? Mas olha só o número de confirmados, né? 553 mil pessoas confirmadas. Fora que a gente não testa aqui no Brasil, tem uma galera que não testa. E em vários lugares do mundo a gente não testa, né? Então, você tem aqui o número de pessoas confirmadas, ó, a Itália, 80.500 pessoas contaminadas, né? E você consegue ver o número de mortes. Você consegue ver, você vai ampliando aqui, ó, você clica aqui na Itália. A Itália tem 80 mil confirmados, 8.215 mortes, 10 mil que recuperaram. E 62 ativos. O que é ativo? Ativo é que a gente ainda não sabe qual é o desfecho. É uma pessoa que está internada ou está em casa, a gente não consegue discernir isso, mas ainda não houve um desfecho. Então, uma pessoa que acabou de ser dado o diagnóstico, ela está aqui. Se ela vai morrer ou se ela vai recuperar, não sabemos. Entendeu? Então, é um negócio muito louco. E vale lembrar que na Itália, a Itália é um país que é G8, né, cara? Tá nos 8 mais ricos do mundo, né? Mas, infelizmente, não tinha tanto respirador. Madrid vai no mesmo rumo. Madrid já tem 4 mil mortes. E Madrid começou 2 semanas depois de Roma, né? Então, assim, é um negócio assustador, né? O Brasil, a gente ainda tá no início da epidemia, tá? A gente teve 77 mortes. Vale lembrar que nesse mesmo tempo, Brasil e Itália, o tempo do primeiro caso do Brasil para o primeiro caso da Itália, a Itália estava com 46. Se fosse ontem a gente estava com, acho que era 65. Então, esse cálculo a gente viu ontem, né, nessa aula de infecto. A Itália, proporcionalmente para o Brasil, ela estava com 44 casos, tá? Desde o dia que foi diagnosticado o primeiro caso até ontem, como se fosse assim, contando, né? Sei lá, nos 20 primeiros dias da Itália, seria 45 mortes. E no Brasil estava 65, entendeu? Então, assim, a gente é um país continental, óbvio, né? Então, a gente provavelmente vai ter mais morte. Até porque a quantidade de respiradores que a gente tem, ela não é proporcional para serviço público e privado. Algumas pessoas falaram assim, nossa, São Paulo é muito bom, porque São Paulo tem 25 mil respiradores. Meu amigo, São Paulo é só o que tem hospital privado. É 4 para 1, entendeu? Ah, tem 25 mil respiradores, mas é tudo em hospital privado. Aqui pega Fortaleza. Fortaleza não é o caso. Fortaleza a gente não tem nem hospital privado. Então, assim, cara, se você olhar, a gente tem 5 hospitais privados. A gente não. Para quem está no SUS, pelo menos assim, o governo realmente está
tomando de conta, tá pegando um hospital inteiro só para coronavírus, né? Importou um monte de ventilação mecânica, vários equipamentos de ventilação mecânica, tá? Foram importados. Mas, então, assim, eu espero que daqui a talvez uns 15 dias a gente esteja bem equipado. Então, bem equipado, ok, vamos ver o que dá. Será que já está na hora? A curva está ok? Ok, vamos liberar então, fazer um isolamento vertical que seja, se isso é de interesse de todos, né? Mas eu acho que tem que ser uma coisa com responsabilidade, porque senão a gente vai acabar matando muita gente, cara, muita gente. E fora que no Brasil, os avós moram com a família, né? Eu digo, as pessoas de classe econômica mais baixa, a família mora todo mundo junto, né? Na hora que você para de fazer o isolamento total, essas pessoas vão ser contaminadas pelos netos, porque eles moram lá. Eles moram lá, né? A gente não está falando do primeiro mundo, né? Enfim. Mas, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, assim. Vocês têm mais dúvidas? Querem tirar alguma dúvida? Professora, deixa eu perguntar outra coisa, sem ser muito da área da senhora. Sim. É porque eu tinha visto que a intubação do paciente de coronavírus estava sendo feita sem um bloqueador neuromuscular para impedir o relaxamento e a maior propagação de gotículas, etc. Gotículas. Confere isso mesmo? Eu já ouvi isso também. Eu já ouvi isso, mas eu não sei se é uma coisa que estão fazendo... Ou estão testando, né? Outra coisa, coisas boas, né? A gente, Brasil, vai começar um trabalho, né, via CNPq, um trabalho que foi aprovado em menos de 24 horas, está sendo guiado pelo Einstein, e esse trabalho ele vai testar cloroquina, um grupo de cloroquina, um grupo de cloroquina e azitromicina, outro grupo de azitromicina e um grupo placebo. E vai ser testado isso randomicamente, porque o que se viu é que em alguns países falaram que a cloroquina era boa, mas, por exemplo, na Itália não deu resultado. Mas o que a gente tem são tudo relatos de caso, né? Inclusive, assim, a gente recebe até e-mails, pessoal, que tiver de relato de caso, né? Vamos juntar um relato de caso, fazer pelo menos um número maiorzinho para tentar publicar, porque o momento é literalmente esse, né? A galera tá publicando tudo de coronavírus, mas tem que ser mesmo, porque ninguém sabe de nada, né? Então, muita coisa experimental, muita coisa de relato de caso e de experiência pessoal que está sendo feito, né? Então, vamos esperar essas coisas todas para ver o que a gente... Professora, duas dúvidas. Primeiro, o Rodrigo perguntou se os respiradores não podem ser requisitados pelo governo, né? Minha querida, podem, inclusive, mas eu vou te dizer uma coisa que é muito louca. A coisa mais louca que eu vi. Teve uma reunião semana passada com os governadores do Brasil. E a federação, né? A federação estava pedindo de volta todo o material que foi emprestado para direcionar para outros lugares. Mas tu imagina um lugar que já está sendo usado um respirador e você tirar? Todos os lugares não tem, na verdade. Então, assim, é uma questão que tem que ser comprado ou de outros países, né? A China, por exemplo, está produzindo aí uns respiradores e talvez o governo do estado consiga comprar da China. Mas aí é via governo do estado China, não é federação. A gente está precisando mesmo, né? Porque a tendência... o cálculo é o seguinte, a gente tem no Brasil 77 mil ventiladores mecânicos. E para a nossa população, a estimativa é que a gente precisa de, no mínimo, 250 mil. Assim, num curto espaço de tempo, né? Porque se a epidemia, o trajeto da epidemia é que atinge-se esse platô. Então, assim, muitas pessoas vão morrer, né? Se chegar ao platô estimado, que aconteceu no resto do mundo, muitas pessoas vão literalmente morrer, né? Não tem o que dizer, assim. Professora, e outra coisa, saiu que já teve mutações, né, do vírus. Já tem algum padrão radiológico de mudança entre esses pacientes que estão com mutação ou não? Excelente pergunta, Bianca. Não teve nenhuma mudança de padrão, tá?
Até porque, como a gente bem falou, os vírus, eles são muito parecidos, né? Tem outros vírus que têm semelhança com esse, né? Mas continua sendo inicialmente a opacidade de vidro fosco e depois evoluindo para a consolidação. E esse padrão periférico, inicialmente periférico, depois predominantemente periférico, que vão ter alguns centrais, e por fim pegar o lobo inteiro. Né? Você vê um pulmão todo branco, pode chegar. 75% do pulmão todo branco, né? Estamos ainda com essa questão, né? E, professora, existe alguma diferença, assim, palpável entre essas mutações? Assim, no dia a dia que a gente consiga visualizar? Não. Inclusive, assim, porque a gente não tem muito estudo, né? A gente não consegue quantificar via estudo essas mutações. Isso aí foi uma coisa que eu acho que a China provou, né? Porque eles conseguiram estudar em alguns pacientes com autópsia, né? E viram o padrão molecular do vírus. Mas aqui e no restante do mundo, a verdade é que a gente está mais interessado em descobrir um tratamento, e geralmente esses tratamentos, é difícil a mutação acontecer de forma... A gente não tem nenhum tratamento que a gente sabe que funciona, né? Então, assim, a gente já não tem um tratamento que funcione. Então, a gente está atrás de um tratamento que funcione para alguma coisa. Então, é difícil de você acompanhar a mutação do vírus se a gente está procurando um tratamento agora. Toda a base científica é para tratamento e a busca da vacina, né? Então, está todo mundo focado nisso. Lá na China, a galera já está partindo para isso, acho que porque tem muito microbiologista, né? Acho que eles, enfim, eles sofreram primeiro, então eles estão mais interessados em tentar sanar isso aí. Mas o mundo pesquisa sobre vacina e tratamento. Beleza? O Ian perguntou aqui se a azitromicina seria para impedir infecções secundárias. Não, inicialmente é porque falaram, né? Foi relato de caso, se eu não me engano, em Nova York, de um médico que tratou com azitromicina e cloroquina e que teve bons resultados. Mas aí a gente não sabe se foi uma coisa que é para todos, ou se foi uma coisa que foi sorte do paciente, o paciente evoluir mesmo assim. Por isso que a gente precisa de um estudo randomizado, né? E graças a Deus a gente vai começar um aqui no Brasil, que vai envolver 85 centros, vai envolver o Brasil inteiro. Eu acredito que esse estudo ele não vai ser só aqui. Provavelmente vão conseguir algum vínculo com os Estados Unidos ou Europa, que seja, para tentar tornar o negócio realmente multicêntrico, continental, né? Transcontinental, para ver se realmente isso funciona. Beleza? Galera, como é que eu faço para ver vocês agora, hein? Que agora eu compartilhei minha tela e não consigo mais ver ninguém. A senhora tira o compartilhamento, professora. Aqui interromper compartilhamento? Isso foi melhorando. Boa. E aí aparece quem tá com as câmeras. Boa. Não, era isso mesmo que eu queria. Boa, Tainá. Pois então, é isso, galera. A gente está interessado hoje em dia em descobrir uma vacina. O foco é esse, a vacina e o tratamento. A longo prazo, graças a Deus, vai ter alguém que vai estar pesquisando essas mutações. Mas eu não acredito que a mutação tenha mudado o tratamento. Se ele existir, eu não acredito que vai ser o suficiente para mudar. Mas o negócio é que o vírus ele é totalmente incerto. Essa questão de quem vai ficar doente? Não sei, tem gente nova doente. Eu falei para vocês, tem um paciente jovem entubado, os pacientes bem jovens, né, entubados. Lá em São Paulo, que eu tenho alguns amigos, também a mesma coisa. Aqui tem paciente entubado novo. Graças a Deus está bem, está evoluindo bem. A tendência é que o jovem, ele entre no respirador e ele saia. A tendência é essa, tá? Então, se a gente tiver o respirador, cara, por 20 dias você consegue salvar a vida do paciente para a vida dele toda, né? Tendo o equipamento, as coisas ficam mais fáceis, né? Professora, o Liminha perguntou sobre a questão do tabagismo. Eu não lembro qual foi a resposta da senhora. Tem alguma associação? É fator de gravidade? Não falei sobre tabagismo. Eu, sinceramente, ainda não sei se é uma coisa que tem relação. Eu gostaria que tivesse. Eu gostaria muito que tivesse, porque eu tenho raiva desse negócio.
mas eu ainda não vi, né? E assim, como eu te falei, não existe uma série de estudo falando disso, mas já existiu relato de caso. Existiu relato de caso de que era um jovem tabagista, eu acho que era um cara de 28 anos, eu vou procurar para ver se eu encontro e mando para vocês, que era um tabagista e era o único critério que ele tinha para, né, a comorbidade que ele tinha era tabagismo e morreu na Itália. Mas, assim, a gente não sabe se ele morreu porque ele ia morrer mesmo ou se é porque ele era tabagista, né? Como tudo é relato de caso, a gente não tem muita segurança em dizer. O que tem segurança é essa questão do ARA 2, viu? Dos bloqueador, beta-bloqueador. Isso é bem seguro e de corticoide. Professora, mas o próprio John Hopkins, ele fez comparações da diferença da Itália com o Brasil e a China em relação à contaminação. E ele colocava, tipo, o tabagismo como uma discrepância do Brasil e a Itália. Que bom, que bom. Eu não cheguei a ver isso. Excelente, Tainá, excelente. Vou entrar no John Hopkins para ver se eu encontro esse trabalho. Mas que coisa boa, porque eu acho que a gente tem que agora se unir com todos os conhecimentos de todos, né? O mundo todo tem que estar respirando isso aí, porque é uma pandemia, né? E é muito desastrosa, né? O que eu tinha visto era um relato de caso na Itália. Mas eu posso pesquisar para vocês e também se vocês encontrarem, eu agradeço muito se me mandarem, vou ficar muito feliz. Eu vou procurar para mandar para a senhora essa parte do John Hopkins. Arrasou. E Professora, e a senhora grávida, mulher, na linha de frente, como é que tá isso? Pois é. É verdade. Corajosa, viu? É, meio doida, né? Chamar de doida mesmo. Mas é isso, cara. Eu acho que, enfim, assim, medo todo mundo tem. Medo todo mundo tem mesmo. Acho que tá todo mundo com medo. Mas eu dava plantão já no hospital. Vou começar a dar plantão agora no IJF. Espero que Deus me ajude. Eu só peço isso. Saúde. E que eu não encontre nenhuma partícula de vírus aí pelo ar. Vamos ficar aí usando a máscara cirúrgica que seja. Mas isso é que é bizarro, cara. É porque, assim, o que o Colégio Brasileiro de Radiologia diz é que a gente use a máscara N95. Só falando um pouquinho sobre isso, é que a máscara N95, ela deve ser usada e desprezada. Ela é o uso descartável, tá? Não dá para a pessoa ficar... É assim, vou usar quando N95? Vou fazer um procedimento no paciente com coronavírus. Você usa a máscara e depois despreza a máscara. O coronavírus ele fica pregado nessa face externa da máscara. Tá certo? Só que tá faltando máscara no mundo. Então, assim, o que o CBR já está dizendo, que você use a máscara N95 e ponha por cima dela a cirúrgica. Porque daí você despreza a cirúrgica e guarda a N95 por uma semana. Porém, o que os hospitais aqui estão fazendo não é isso. O que os hospitais estão fazendo é o paciente usa uma máscara cirúrgica e a gente usa a máscara cirúrgica. Professora, eu tinha visto que em alguns lugares estavam esterilizando as máscaras cirúrgicas. Isso, porque o mundo todo tá com esse problema, não é só o Brasil não, viu? O mundo todo tá com falta de equipamento de proteção individual. Algumas coisas fizeram e acharam que deram errado, outras fizeram e acharam que deram certo, né? Tem uma galera que tá pegando e colocando até água sanitária na máscara. Mas, assim... Ainda não tem uns estudos que mostram algumas comprovações, né? Tipo, colocar em autoclave não é uma coisa boa, porque tem material de plástico dentro da máscara. E aí isso derretiria. Se eu não me engano, colocar em água fervente por 10 minutos é uma coisa que pode ser feita. Mas como que seca isso? Eu não sei. Mas um estudo mostra isso, que se você colocar em água fervente, apaga o fogo, a água ferveu, põe a máscara dentro por 10 minutos, que nem quando a gente faz com mamadeira, coisa de criança. Você ferve a água e depois apaga e põe aquele material que você quer esterilizar e deixa por 10 minutos ali em água fervente, não quente, mas não ultrapassando 100 graus, né? Porque você já desligou o fogo. É uma coisa que pode ser feita. Eu não fiz. Agora, o que acontece? O que eu vejo eu já procurei máscara N95 para comprar. Esther, na farmácia, tentei procurar. Não tem. Professora, se a senhora quiser, tem uma pessoa que está vendendo, depois eu falo com a senhora. Pronto, Tainá, quero demais. Valeu, Tainá, excelente. O que a gente vê... Não, eu fiquei
muito chateada, porque eu fui dar plantão recente agora no feriado, e era um caso de coronavírus. Eu saí da minha casa para ir fazer o caso do coronavírus. Quando cheguei, no meio do caminho, eu passo, tem uma galera na rua com máscara N95. Uma galera, tipo assim, você vai andando na rua, tem uns 5 pessoas com máscara N95. Aí eu fiquei pensando assim... Professora, a vontade que dá é sair buzinando pra mandar todo mundo pra casa. Né? Não, assim, eles estão com a máscara. E eu vou fazer o exame e eu não tenho a máscara, entendeu? Então, assim, Professor, é um negócio que... Eu fui no supermercado, tinha umas 4 pessoas com N95 e elas andavam com a máscara no pescoço porque elas estavam com preguiça de colocar na boca. Cara, que é isso, cara? É um absurdo a vontade de parar a pessoa e perguntar o que passa na cabeça dela. É um absurdo, é um absurdo. Não, tem cada história. Tem um amigo meu, né, que ele falou que foi no supermercado e tinha um cara com luva e máscara, e aí ele, não sei se ele tossiu ou espirrou, foi alguma coisa do tipo. Aí ele botou a mão com a luva por baixo da máscara, tipo, fez assim no nariz, aí pegou, saiu e depois saiu limpando a luva nos lugares. Então... Filho da mãe, né? Cara, a pessoa assim, né, que eu não vou pegar, né, mas todo mundo pode pegar, não tem problema não, tipo assim, uma pessoa que é altamente consciente, essa daí. Mas o pior é que às vezes a gente se esquece, pessoal. Por exemplo, quando você vai fazer o exame, você tem que colocar o cabelo na touca, né? E aí eu tinha uma amiga, tinha uma assistente de sala que foi comigo levando o aparelho até o lugar que estava com uma paciente. Ela não entrou na sala, mas ela se paramentou toda e não colocou a touca. Mas estava de luva e tudo. Aí toda hora eu olhava para ela fazendo assim no cabelo dela. Aí eu, pelo amor de Deus, cara, não pode, tem que colocar a touca, porque você o cabelo não cai e você fica com aquele negócio aqui, você percebe que você não pode pegar na cabeça. Porque o cabelo é sujo. Então, você chega em casa, inclusive, só para terminar, né, que eu já tinha terminado, eu vou mostrar para vocês, só como é que é a recomendação de como você deixar o lugar que você vai ficar. Só um instante, deixa eu só pegar aqui. O lugar que você mora. Cadê? Pronto. Eu vou compartilhar rapidamente aqui a tela. Deu certo? Não, aqui, vai dar agora. Ó, vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo, galera, a tela? Sim. Então, isso aqui é o que é preconizado, tá? Você colocar na sua... Assim, isso aqui é a porta da rua. Você colocar a sua roupa aqui, ter o álcool gel na mão. Tira a roupa toda daqui, tá? Tira a roupa, põe aqui. E você coloca uma roupa limpa. Pode ter um biombo com a roupa limpa e o calçado. O que é que eu faço? Eu entro pela porta da cozinha, tiro a roupa que seja, eu já falei para as funcionárias, eu tenho uma babá que fica aqui comigo, graças a Deus, né? Ela tá aqui, ela tá morando aqui, ela já estava morando aqui, então assim, não mudou muita coisa para a vida dela, ela continua morando aqui. E eu falo eu digo para ela não se incomodar, que eu vou tirar minha calça e minha camisa mesmo, tá? Vai ser um negócio meio, né? Sessão sexy. A pessoa tira a calça e a camisa, põe na máquina e aí tomo banho no banheiro de outro banheiro, o banheiro da sala. Um banheiro que tem aqui na minha casa, que é o banheiro da sala. Aí depois eu vou falar com os meninos, vou falar com o pessoal, né, e tudo. Mas tem que ter uma separação da zona suja para a zona limpa, tá? O ideal é que tenha essa separação. Beleza? Ok, galera? Ok, professora. Ok, professora. Pessoal, obrigada. pois então, vamos combinar na próxima semana a gente fazer uma revisão, e aí o que a Ju tinha sugerido, da gente fazer uma reunião corrigindo a prova. A gente, no final das contas, a gente corrige a prova e pode dar, né, tirar as dúvidas de vocês. Vai ser isso. Perfeito. E aí a prova eu acho que vai ser quinta-feira, né? Sexta. Tá bom? Sexta-feira. Sexta-feira? Então pronto, sexta-feira. Tá bom, galera. Oh, um beijo bem grande pra vocês. Boa todo mundo, Gente, cara. obrigada. Beijo, tchau. Tchau, galera. Tchau, Luiz. Tudo de bom. A senhora desliga, professora, para todo mundo Encerrar a sair. reunião de todos, né? Isso.